Boa noite, Petrópolis. Boa noite, Rede Petrópolis de televisão. Olá, amigo internauta que nos acompanha por todos os cantos deste planeta azul. Está começando mais um programa da série Dossiê História, um programa eminentemente cultural. Nosso programa é transmitido ao vivo às quintas-feiras pelo canal 10, Tech Cable, Rede Petrópolis de televisão, a partir de 18 horas. Nossas reprises aos domingos, a partir de 9 horas da manhã. Você também poderá assistir pelo Facebook ao vivo, em tempo real, pelo aplicativo da RPT Play. Basta que você baixe o app pelo Play Store em seu celular e você poderá nos assistir em qualquer canto deste nosso planeta em tempo real. Os milagres da tecnologia do século XXI. Nós já estamos lá e estamos acompanhando esses progressos todos da tecnologia. Se já estamos nesse estágio de desenvolvimento, o que virá de novidades tecnológicas para as novas gerações e para os jovens, né, que vão nos suceder futuramente, será um privilégio viver nesse mundo de novas tecnologias. Nosso programa também está no YouTube, basta que você digite no campo próprio o nome Dossiê História. Ao abrir a página, clique na logomarca e você terá acesso às nossas reprises em ordem cronológica e a 5 anos de programação com os mais variados temas direcionados à pesquisa ou à recreação do internauta. Hoje, dia 7 de junho de 2018, é hora, então, de revermos o dia 7 de junho na história. O dia 7 de junho de 2018 é o 158º dia do ano no calendário gregoriano. Faltam 207 dias para acabar o ano e o tempo para nós é implacável. Muito bem, então vamos aqui à nossa vinheta. Por favor, a vinheta, o dia 7 de junho de 2018 na história. A vinheta, por favor. Olá, ficamos sem a vinheta hoje, hein? Então vamos lá. 1099, início do cerco de Jerusalém pelos exércitos da Primeira Cruzada, proclamada pelo Papa Urbano II. Havia um duplo objetivo: auxiliar os cristãos ortodoxos do leste e libertar Jerusalém e a Terra Santa do jugo muçulmano. Essa primeira cruzada representou um marco na mentalidade e nas relações de cristãos ocidentais, cristãos orientais e muçulmanos. Apesar de suas conquistas terem sido efêmeras, completamente perdidas no tempo, também inaugurou o início da expansão do Ocidente, que, juntamente com a reconquista da Península Ibérica, resultaria na aventura dos descobrimentos e no imperialismo ocidental. Temos ainda, nesta mesma data, que é o dia 7 de junho de 1494, uma data importante para todos nós, né? Principalmente brasileiros, espanhóis e portugueses. Portugal e a Espanha, que era a coroa de Castela, assinam o Tratado de Tordesilhas. Isso foi exatamente no dia 7 de junho de 1494, dividindo o Novo Mundo, as Américas, entre si e definia como linha de demarcação o meridiano 370 léguas a oeste da ilha de Santo Antão, no então arquipélago de Cabo Verde. Esta linha estava situada a meio caminho entre as ilhas então portuguesas e as ilhas das Caraíbas, descobertas por Colombo. Portugal e Espanha eram tão poderosas que chegaram ao cúmulo de dividir o mundo em duas partes, uma a Espanha e a outra para Portugal. Muito bem, então aqui vimos os pontos mais importantes da história no dia 7 de junho. Vamos ao nosso jornalismo Dossiê História. Vou pedir mais uma vez a nossa vinheta do jornalismo.
A nossa telespectadora cativa, Andresia de Souza, nos enviou um vídeo de um cidadão não identificado, mas que estava lá no Congresso Nacional, na Câmara Federal, e constata esse cidadão mais uma das liberalidades do dinheiro público. Está vindo aí um novo problema para o Brasil, para todos nós. A criação de mais municípios pelo Brasil, já aprovado pela Câmara Federal, se não me engano, ontem. Afora essa medida, nós temos ainda o que vai representar mais despesas, mais impostos sobre a população. São 200 municípios que serão criados. Vamos ao vídeo e ver a análise deste cidadão. Aqui no Salão Verde, meus amigos, e mais uma vez, o que ocorre aqui no plenário da Câmara dos Deputados é para indignar a população brasileira. Em mais um acordo dos políticos, acordo entre PMDB, PT e todos os partidos, tem os fora Temer e os Temer, todos combinando para dar a possibilidade de criar novos municípios no Brasil a partir de 6 mil habitantes. A gente já não tem dinheiro para educação, para saúde, para dar remédio para as pessoas que precisam. E agora os deputados acabam de aprovar a criação de novas cidades. Tem mais de 200 pedidos de novas cidades. Sabe o que é que isso vai dar? Mais 200 prefeitos, mais 200 vice-prefeitos, mais de 2 mil vereadores, mais de 2 mil secretários, mais de 20, 30 mil cargos comissionados. E aí depois vai faltar dinheiro para calçar rua, vai faltar dinheiro para botar o remédio no posto de saúde, para ter um professor decente na escola do seu filho. Não dá para a gente aceitar mais isso. É a farra dos políticos para a política, na véspera da eleição. Sabe o que eles estavam fazendo? Fechando o apoio do cara que acha que vai ser vereador, do cara que acha que vai ser prefeito. Ou seja, o povo está passando ao longe disso aqui. Quero deixar com você a minha indignação e que se você também se indigna com isso e não concorda com essa farra de criar novos municípios para criar emprego para político, compartilhe esse vídeo para a gente mostrar que o povo brasileiro não quer isso. A gente quer menos Estado, a gente quer menos vereador, menos prefeito, para ter mais médico no posto de saúde, para ter mais professor na escola, para ter mais policial na rua. Bom, falando em vereador, falando em Câmara de Vereadores, essa semana nós tivemos também aqui em Petrópolis uma situação inusitada. O vereador Paulo Igor, que foi preso em flagrante com dinheiro ilícito na banheira, e o vereador Dudu, foragido, e que se nega a cumprir a prisão preventiva. Mesmo assim, a Câmara, por maioria dos seus vereadores, se nega a abrir o processo de cassação. Além de ser um escárnio à nossa população, votaram a favor da cassação a vereadora Gilda Beatriz, o professor vereador Leandro Azevedo e o vereador Antônio Brito, ou seja, votaram a favor da moralidade, da municipalidade e dos cidadãos petropolitanos. Parabéns aos 3 vereadores que não fizeram coro com os demais vereadores que votaram a favor de Dudu e votaram a favor de Paulo Igor. Nominalmente, Vanderlei Taboada, Roni Medeiros, Ronaldão, Jorge Relojão, Justino do Raio X, Maurinho Branco, Márcio Arruda, meu amigo Márcio Arruda, Marcelo da Silveira, Luizinho Sorriso e Reinaldo Meirelles. Todos esses votaram contra a cassação, ou seja, votaram contra a municipalidade. Espero que os munícipes lembrem-se desses vereadores na próxima eleição para julgá-los devidamente. Só faremos democracia se a população, se o eleitor, se o cidadão efetivamente participar ativamente, julgando os seus candidatos, julgando os seus vereadores. Muito bem, vamos também a um outro absurdo que acontece no governo, neste governo que aí está, o governo de Bernardo Rossi. Fotos, eu vou pedir então a produção para colocar a foto da calçada do Palácio da Cultura. Uma situação que está me irritando profundamente. Observem, senhores, que na calçada do Palácio da Cultura, onde hoje funciona a Fundação de Cultura e Turismo de Petrópolis, este vão aí, onde estão parados esses 2 carros, hoje eu passei ainda há pouco lá, tinham 4. Eles colocaram até uma corrente ali, fizeram um estacionamento privativo para diretores desta Fundação de Cultura.
Isso é mais um absurdo, é mais um escárnio para a população petropolitana, onde já se viu diretores do Centro de Cultura reservarem para si uma área privativa para fazer estacionamento em cima da calçada, em frente a 2 salas que eram ocupadas para exposições culturais. Hoje fecharam aquelas salas para poder, então, confortavelmente, esses diretores pararem o carro na calçada. Isso é um absurdo. Isso não existe em lugar nenhum do mundo. Só em Petrópolis é que pode existir uma coisa. O prefeito Bernardo Rossi, por favor, fale lá com o seu secretário de Cultura, o presidente da fundação, para acabar com essa vergonha. Isso não pode continuar existindo em Petrópolis, onde já se viu parar carro na calçada. Isso é um escárnio à população, isso é uma falta de respeito à cidadania. Muito bem, estamos aqui, encerramos então essa nossa primeira fase da nossa programação. Eu estou realmente um tanto quanto indignado com essa situação e quero aqui apresentar os meus convidados. Hoje nós vamos fazer um debate continuando com aquele debate anterior que fizemos aqui sobre a crise dos caminhoneiros, a crise do petróleo, e vamos então hoje ver o desdobramento da greve dos caminhoneiros, o desabastecimento, a valorização do dólar, a ameaça de inflação, e quero aqui então apresentar os meus convidados. Aqui à minha esquerda, o primeiro, Fábio Verícios, historiador, o engenheiro Bornachuk, o meu amigo, colega de TV, apresentador de programa, Bernardo Filho, e o empresário, meu amigo Ricardo Lira. Uma boa noite a todos, muito obrigado pelo comparecimento, é uma satisfação muito grande recebê-los aqui no meu programa. Eu gostaria então de abrir a nossa temática de hoje com o Fábio, e gostaria que o Fábio colocasse para nós as suas impressões sobre o desdobramento desta fase da crise do petróleo e também da greve dos caminhoneiros. Boa noite, Prisco, boa noite, colegas, boa noite, telespectadores. Isso ficou, acho que claramente demonstrado nos últimos acontecimentos, a falência do Estado brasileiro. Aquilo que você mostrou agora da apropriação de um indivíduo com função pública de um espaço que seria público como se fosse privado, fica claro a demonstração de que o Estado faliu. Não há mais controle, não há mais Estado, é a lei do Velho Oeste. O mais forte pega o que quer e os outros não têm como fazer nada. A fraqueza do presidente da República demonstrada na greve dos caminhoneiros foi a gota d'água. E agora é um presidente que nós não sabemos nem se vai conseguir completar os 5 meses de mandato até as eleições, e mais os 3 até a posse do novo presidente. Quer dizer, é uma situação muito complicada para nós. Junte-se a isso uma crise interna, crise de valores, crise política gigantesca, e mais crises externas, tanto políticas quanto econômicas, que estão chegando. O problema do petróleo, o problema da valorização do dólar tem muito mais a ver com o que está acontecendo fora do Brasil, isso não é só aqui. A Argentina pediu socorro ao FMI, a Turquia basicamente está indo para uma quebra, o euro também não está muito bem das pernas, tudo porque os Estados Unidos despertaram daquele sono infeliz que eles caíram durante quase 20 anos, do mandato Clinton até o mandato, ou desmandato, Barack Obama, né, que já está sendo considerado por alguns analistas o pior governo da história dos Estados Unidos da América. Eles despertaram, fizeram seus acordos com a China, que a China não é boba de brigar com eles. Suas relações com a Rússia estão muito bem. O que complicou foram as relações com a Europa. Como a América do Sul ela é muito dependente de importações e exportações, ela fica nesse imbróglio sem saber muito o que fazer. Mas as confusões naturais que nós temos, que nós também tivemos uma noite que durou pelo menos aí uns 25 anos, estamos saindo, parece que estamos saindo dela agora. Então, além dos problemas internos, os problemas externos.
Mas o grande problema do Brasil, nesse momento, é a falta de um posicionamento, é a falta de uma direção. O Brasil precisa, urgentemente, de uma liderança, de um norte. E nós não temos. Nesse momento, nós não temos. A agenda política é muito simples. Escapar da cadeia, escapar do Moro. E mais nada. Não há instância de poder nesse país, municipal, estadual ou federal, que não esteja comprometida, que não esteja vivendo um certo desespero para fugir da cadeia no ano que vem. Muito bem. Ricardo Lira, vou para outra ponta agora, lá na extrema-direita. Ricardo Lira. Você me colocou na extrema-esquerda, não gostei disso não, hein? Você me pôs na extrema-esquerda hoje, não gostei. Você está na extrema-esquerda. E aí, Ricardo Lira, como é que você vê essas impressões do desdobramento? Eu colocaria, vamos olhar a coisa do lado empresarial um pouco. Seria como se nós tivéssemos uma empresa em que a diretoria não se comunica com a presidência, não se comunica com a gerência, e o que está acontecendo é que todos os funcionários do mais baixo calão estão vão tocando a empresa, vão empurrando a empresa, e só que sem aquela determinada diretriz que é dada. Um dos motivos que isso está acontecendo hoje com a área comercial e com a área da indústria está sendo essa instabilidade internacional que está refletindo aqui dentro nas empresas. Pouca gente, a população inteira, primeiro desculpa de não ter dado boa noite, mas boa noite, a população inteira não está tendo acesso à informação que nós temos empresários. Eu hoje tenho empresários que já apresentou planilha escalonada de aumentos até outubro. Até outubro. Isso aí é a primeiríssima São mão que você está dando para nós, hein? Mensais, e eu posso mostrar as tabelas, são reajustes mensais que já estão programados, pré-programados para outubro, para já tentar correr atrás do diferencial do dólar, que hoje no oficial bateu 3,95 e no paralelo 4,12. Então, é uma coisa que não só está havendo problema lá fora, mas como a população aqui não está se dando conta da rapidez com que as coisas estão acontecendo. Então, você que tinha vamos dizer assim, uma expectativa de melhora ou ver uma luz no final do túnel, nós, empresários, estamos vendo que essa luz é a locomotiva que está vindo. Não é a luz de saída do túnel. É a locomotiva que está vindo. Nós não temos mais nenhuma esperança. As multinacionais hoje estão repensando investimentos aqui no país. Por quê? Porque hoje você tem um mercado americano com o dólar, com a taxa de juros muito compensadora para a estabilidade da moeda deles, e nós estamos vivendo uma coisa que há 130 dias de eleição nós não sabemos nem quem são os candidatos. Um exemplo disso, todos já devem ter visto essa semana, de que há 7 dias da Copa do Mundo, eu não vi uma bandeira do Brasil do lado de fora. Eu nunca vi isso. Não há menor ambiente. Não há, não só ambiente, como o ambiente que existe está contrário. Está contrário hoje. Não na brasilidade. Tem muitos brasileiros torcendo por outras seleções. Sim. Mas, só interrompendo um instante, há também um outro viés de pensamento. Talvez a nação, por causa dessa sucessão de crise, esteja despertando o torpor. Sim. E não sendo mais tão enganada, sim, por redes de televisão e por eventos como Copa do Mundo, como era antigamente. Isso é bom. Isso é positivo. Porque pela primeira vez vai se mostrar ao alto escalão do governo de que a Copa do Mundo não distrai mais. O Zap
é mais forte que a Copa do Mundo hoje. É verdade. Bernardo Filho, inaugurando aqui nosso programa hoje. No outro debate ele não pôde vir porque foi vítima da crise da gasolina. Prisco, boa noite. Boa noite. Boa noite aos senhores aqui que estão participando junto comigo do seu convite. Prisco, eu vou fazer um retrospecto bastante rápido. Eu não vou discutir a legitimidade do Temer ou não. Ele era vice da Dilma, ele foi eleito com os votos da Dilma. Eu não vou discutir aqui se ele participou ou não da queda da Dilma, se ele foi o que provocou a queda da Dilma. Na verdade, quem provocou foi o Eduardo Cunha. Mas o Eduardo Cunha está preso, também é carta fora do baralho. O Temer iniciou um governo de forma muito positiva. Ele conseguiu passar a PEC dos gastos públicos, ele conseguiu passar a PEC da reforma trabalhista, e conseguiria passar a PEC da reforma da Previdência, não fosse o fato dele ter sido alvejado em pleno voo por uma armadilha que foi aquele diálogo com o Joesley Batista. Não fosse essa situação provocada, e nós teríamos também pronta a PEC da Previdência. É muito difícil para a esquerda aceitar alguns avanços que o Temer nos proporcionou. Muito difícil. E muito difícil também para muitos setores da direita aceitar isso. Nós estamos agora há 7 meses do final do governo do Temer. Essa greve, que na verdade não foi greve, foi lockout, essa última que nós passamos agora dos caminhoneiros, ela foi uma coisa estudada e pensada como mais um mecanismo, mais um meio para derrubar o Temer. Não tenha dúvida disso. Essa coisa foi muito bem planejada. Não deu resultado mais uma vez. Eu acho que faltam 7 meses, é muito pouco. É mais importante nós termos eleições livres agora em outubro, muito mais importante. Claro. Deixa o Temer trabalhar, deixa o Temer terminar o governo. Ele já é hoje uma rainha da Inglaterra, provavelmente já está tomando até café frio. Como disse que em final de governo, o governante toma café frio, porque nem a copeira não esquenta mais o café. Eu acho que vamos deixar o cara quieto, terminar o governo. Eu estou mais preocupado com outubro do que qualquer outra coisa. Porque qualquer movimento perigoso agora, seja a derrubada do Temer, seja qualquer coisa, isso aí pode prejudicar e nós não termos as eleições previstas em outubro, que são importantíssimas para nós, independente de quem ganhe, seja Bolsonaro, seja Ciro, seja Marina, seja quem for. Você é livre, você faz seu voto, o que você achar melhor para você e para o país, vote em quem você quiser. O importante é termos as eleições. A casa, a gente vai arrumando aos pouquinhos. Não adianta, vamos ser coerentes e equilibrados. O candidato dos sonhos não apareceu? Não apareceu. Essa é a grande verdade. Né? Vamos novamente votar no menos ruim? Sim. E aguardar 4 anos e ver o que vai acontecer nesse ínterim. Até lá teremos mais e mais desdobramentos da Lava Jato. Né? Não sabemos como é que ficará a situação desse pessoal todo do PSDB e do PMDB. Do ex-PMDB, agora MDB. Né? Eu acho que eu sou até otimista com relação a isso. Acho que agora é só deixar o Temer terminar o governo, como eu já disse, e torcer para realmente termos eleições em outubro. Basicamente é isso. Com relação a essa subida do dólar, isso aí é uma coisa prevista, vamos deixar bem claro, o Brasil nunca foi a primeira opção de investimento no exterior. Nunca foi a segunda nem a terceira. E hoje nós temos países mais interessantes, como a China e a Índia, para levar os investimentos para si. O Brasil sempre foi um país que o estrangeiro sempre colocou alguma coisa aqui, mas nunca trouxe o bolo mesmo para cá. De tal sorte que essa é mais uma fase, eu acredito inclusive que seja passageira, isso aí vai haver uma acomodação internacional com relação a isso, a Europa está sofrendo um certo abalo, mas é uma coisa normal e eu não acredito que vai durar muito tempo não. Então, basicamente, seria isso, para não tomar muito tempo e deixar os outros colegas aqui falarem um pouco também, porque senão eu falo demais. Você sabe que é o vício. É apresentador de programa de televisão há muitos anos. E a gente acaba realmente se alongando. Mas as suas observações foram importantes e pertinentes. Bornachuk, boa noite, Bornachuk. Obrigado pela sua presença.
Boa noite, aí Prisco. suas palavras aí, o desdobramento da crise. Boa noite a todos. Obrigado pelo convite novamente. Eu vou pegar um gancho aqui pelo que o Fábio colocou, né? Nós estamos passando aí por uma noite, né, longa, né? Mas eu não vejo muito assim, não. Eu vou fazer duas colocações aqui. Na realidade, a noite é longa e ela está fria. O que aconteceu nesse mês que passou por causa da greve dos caminhoneiros, né? Um pequeno detalhe que as pessoas não levam, não sei se não chegaram, não observaram, alguma coisa assim. Você veja bem, uma vez eu assisti uma briga, né, entre dois operários, né, onde um chamou o outro para a briga e falou: eu vou te bater. Eu falei: não, você pode me bater. Agora o problema não é bater, quanto que você aguenta apanhar, né? Então vamos colocar isso para o empresariado, né? Nesse mês aqui que se passou, muita produção deixou-se de acontecer, muito faturamento deixou de ser executado, né? Não rodou a economia, ela ficou paralisada. Então, muitas das áreas, né, o empresariado em si teve o custo de produção, né, mas não teve a produção e não teve faturamento. Então, foi mais uma vez que todo empresariado apanhou, né? E também todo cidadão brasileiro. Aqueles que trabalham por conta, que tentam fazer algum negócio, foram impedidos de faturar durante esse tempo. As suas contas, elas vêm todos os dias. Elas não deixaram de vir por causa da greve do caminhão. Você vai continuar pagando a sua luz, a sua água, seus impostos, né? Não tem jeito. Nessa conjuntura toda, vamos pegar que todo o país ficou um pouco mais debilitado. Quer dizer, essa crise que tem aí fora, vamos dizer o seguinte, né? Brigar com o tio Sam quando ele resolve ganhar dinheiro novamente é muito difícil, né? Vamos ver a história do capitalismo dali para cá, quando os Estados Unidos despontou realmente como potência econômica, ele fez de tudo para ganhar dinheiro. Primeiro os americanos, depois os americanos, em terceiro lugar os americanos, se der tempo os outros, né? Então essa crise não está fácil de passar, não. Não vejo ela como uma coisinha que vai passar, uma marolinha, não. Todos os empresários aqui, pensando na marolinha, já estamos respirando debaixo d'água com canudinho. A hora que vir uma marolinha, vai tampar esse canudinho, vamos morrer afogados. Hoje, todos nós estamos um pouco mais debilitados, as empresas estão um pouco mais enfraquecidas, você não teve faturamento, você deixou de crescer, você deixou de evoluir. Pelo contrário, todos estão um pouco mais pobres. Agora, você está um pouco mais pobre, a economia não tem a mesma... não está tão pujante como estava ontem, não está rodando o dinheiro da mesma forma, com crise aqui para frente. Quer dizer, onde é que nós vamos chegar, né? Qual o cenário que a gente vê por ali? Então, por isso, Fábio, eu acho que a noite não é tão rápida, não está passando, não. Eu acho que a noite é fria e é longa ainda, né? Temos bastante coisas aí para... Então, nessa primeira impressão dos quatro, eu vejo três opiniões que são, assim, não muito otimistas. E vejo uma opinião do Bernardo mais otimista. Então, passando a bola para você agora, Fábio, como você vê, dentro desse contexto que o Bernardo Filho colocou, que ele acha que isso aí vai passar, que é o governo Temer, que o contexto da Europa vai melhorar, você que tem se aprofundado muito no estudo dessas crises dos países europeus, como é que você vê essa dimensão que o Bernardo Filho colocou? Aqui ficou bem dividido, né? Dois falando de economia e dois falando de política, né? Ficou bate-bola aqui, ficou bom. Eu concordo plenamente com o que o Bernardo falou a respeito do presidente Temer, do governo do Temer. Quando o Temer assumiu, eu gostei do início do governo dele e tive uma grande esperança. E concordo com você, estão batendo no Temer desde o primeiro dia. Existe uma... eu não vou dizer conspiração, porque é uma palavra muito forte. Mas eu acho que também é por aí um pouco. Eu não sei se é conspiração ou se já é realmente declarado uma ideia de, desde o primeiro dia, tirar o Temer do governo de qualquer forma. Uma grande rede de televisão coloca isso escancarado. Chegou a um de seus repórteres, e eu vi, chamar o Temer de ex-presidente. O ex-presidente Temer... não, ele não caiu ainda. Só abrir um parênteses aí. Mas o Temer, ele foi culpado porque ele teve aquele incidente lá em Brasília, que ele recebeu um empresário de madrugada com certeza, palácio. Ele é um grande culpado dessa situação também. Ele não deveria ter deixado isso acontecer de forma alguma. Isso foi uma armadilha muito bem feita, muito bem orquestrada, e ele caiu como um amador, realmente. Essa questão do Temer, ele mesmo se complicou, na verdade. Eu vejo o Temer como primeiro-ministro do Luxemburgo, não como presidente do Brasil. O presidente do Brasil precisa de um Getúlio. Gosta ou não gosta do Getúlio? O Brasil precisa de um Pedro II, alguém que saiba levar isso aqui.
Entendeu? O Temer ele tem muita cara para a Bélgica, para Luxemburgo, para Liechtenstein. Para o Brasil é preciso alguém assim mais, entendeu? Que soque a mesa e não se preocupe com a cutícula. Entendeu? Se socar a mesa, tem que socar a mesa mesmo. A questão da Europa ela é bem mais complexa. O problema da Europa não é meramente econômico, é político. O viés esquerdista que a Europa tomou nos últimos anos... Mas isso sempre foi. O problema da Europa sempre foi político, sim. historicamente. Né? Quando eu falei que eu acho que isso é uma marola passageira, e uma marola que vai haver uma acomodação em breve, por uma necessidade política, inclusive, disso. Eu gostaria de ser tão otimista quanto você, infelizmente eu não sou. Quanto à Europa, não. Eu sou a respeito da América do Sul e do Brasil. Acho que isso vai acontecer aqui. Acho que a partir do ano que vem, com a eleição no Brasil e com outras eleições que vão acontecer, e mais cedo ou mais tarde, de uma forma ou de outra, a Venezuela vai se acertar, o continente sul-americano tem até como área secundária do mercado norte-americano, ter uma tranquilidade, uma maior tranquilidade, tanto no nível econômico quanto no político. A Europa, não. A Europa cometeu um suicídio civilizacional muito grande com a abertura de suas fronteiras a grupos de civilizações diferentes. Eles estão com um problema de segurança interna extremamente sério, e este problema fez com que o neonazismo ressurgisse de forma fortíssima. Eu tenho acompanhado a Suécia, a Dinamarca, que terão eleições agora, em outubro, junto com o Brasil, e os partidos que despontam são os de extrema-direita, não é os de direita, não são os conservadores, são os de extrema-direita. Na Alemanha, nós vemos a AfD, que é um partido de extrema-direita, ganhando espaço, cada vez mais já é a terceira força política do país. Agora, e acho que em julho ou agosto, terá uma eleição na Baviera, eles estão despontando, assim, com mais do dobro de votos de outros partidos. Na França está acontecendo a mesma coisa, na Áustria, na Itália. Hoje de manhã, o primeiro-ministro da Itália, que é um homem de direita, não direi radical, mas é um homem de direita, já avisou que o euro não é fundamental para a Itália, muito menos a União Europeia, e que a Itália tende para a Rússia. Ele deixou isso claro hoje de manhã. Então, existe uma força centrípeta na Europa. Eles estão... Não vou dizer que a União Europeia vai acabar, mas ou ela se reforma, e se reforma de forma muito forte, ou ela acaba mesmo. Aí não vai ter jeito. Macron está dizendo isso, está chamando a Merkel para conversar. Agora, no final de semana, vai ter a reunião do G7. Theresa May e Merkel vão se encontrar com o Trump, já vão armadas, porque sabe que dali é guerra mesmo. Tanto que o Macron já foi para o Canadá, já se reuniu com o Justin Trudeau, já estão fazendo suas acertativas, só que aí eles colocam no meio de uma negociação econômica o empoderamento feminino, a agenda LGBT. O Trump não quer saber disso. O Trump quer America First. Dinheiro para os Estados Unidos, poder para os Estados Unidos, em primeiro lugar, em segundo lugar, em terceiro lugar, em quarto lugar. Discordo de você. Acho que em quinto lugar também vem os americanos. Em sexto lugar vem os texanos. Eles não pensam no resto do mundo. O resto do mundo é the world, deixa para lá, não interessa. E essa briga é muito forte, é muito séria. A Europa está vindo com um viés político. Eu me lembro do Arnaldo Jabor, que fez o meia-culpa, né, que era comunista, agora não é mais, virou conservador, e ele fez o meia-culpa que ele disse que todas as vezes que ele foi negociar filmes que ele produzia com os norte-americanos, ele perdeu. Porque ele sentava à mesa cheio de ideologia, e os americanos só queriam dinheiro. Então ele não conseguiu vencer uma. E eu vejo a Europa hoje, o Canadá, inclusive, o Império Britânico, Canadá, Austrália e Nova Zelândia, fazendo a mesma coisa que nós fizemos. Eles estão cheios de uma ideologia, chegaram a parar o parlamento europeu lá em Bruxelas para comemorar o aniversário do Karl Marx. Gente, isso é impensável. Isso é impensável. Mas Fábio, você veja bem, essa guerra política, vamos colocar esse conflito político que está existindo na Europa, né, com os Estados Unidos, é muito difícil você falar que tem bandeiras, né, ou tem cercas, quando na realidade o que interessa mesmo é o poder econômico.
Você estava comentando aqui hoje, estão batendo no Temer até hoje. Tá? Então vamos voltar a Getúlio lá, as forças ocultas. Né? Você falou da TV, né, que a TV está batendo, mas a TV era só braço. Ela não é a cabeça disso aqui tudo. Quem que está batendo tanto no nosso governo aqui? Quem são os interesses que tem? Né? Carlos, não é mais política. Tanto no Brasil quanto na Europa não é mais política. Antes de você interromper o Carlos, deixa eu dizer uma coisa. Tá bom aqui, Eu aprendi uma coisa na minha vida, que é a seguinte: ninguém rasga dinheiro. E a gente pode olhar o caso da Bélgica, por exemplo, né? Os Flemish, os Flamengos, né? E os francofones. Eles foram obrigados a conviver, mesmo não se suportando. Foram obrigados a conviver, né, de forma pacífica e se ajudarem, inclusive, né, para quê? Para sobreviver financeira e economicamente. Então, partindo dessa premissa de que ninguém rasga dinheiro e que não existe almoço grátis, quando eu te digo que essa crise na Europa, ela me parece, conforme você mesmo disse, uma crise de ideologias, e as ideologias não se sustentam mais hoje em dia. Hoje há um pragmatismo de resultados, sabe? Eu não vejo, portanto, essa crise na Europa tão terrível que nós possamos temer, de alguma forma, uma ruptura grande, maior, ou algo assim que saia do controle, entendeu? É onde eu queria chegar. Porque o interesse maior é o quê? É o dinheiro. Pronto, IPT, saudações. Né? E vão aprender a conviver com essas ideologias e com essas diferenças em prol do quê? Da sobrevivência. Bernardo, eu queria ver você como primeiro-ministro da Alemanha, porque o que eu estou vendo no teu discurso, que é perfeito, não é o que eu vejo acontecer lá. O que eu estou vendo acontecer nos governos europeus, principalmente no inglês, sim, um desespero pelo pragmatismo. Só que eles não possuem mais aquele pragmatismo, aquela fileuma que o inglês sempre teve. Theresa May foi à China tentar fazer negócio com os chineses, saiu de lá vazia. Macron fez a mesma coisa, ainda saiu reclamando. Agora receberam o Erdogan, receberam os turcos lá na Inglaterra para tentar fazer negócio em paralelo com a Turquia. Foi um grande problema civilizacional lá dentro, que o Erdogan levantou o espírito muçulmano dentro da Grã-Bretanha. Não vejo grandes saídas para a Europa no curto e no médio prazo, não. Ricardo Lira. Me permite pegar um avião, sair da Europa e voltar para a América do Sul. O nosso problema está aqui. Eu entendo tudo que existe no mundo, mas nós temos um país para tocar aqui para frente. Então, e para tocar esse país aqui, eu queria fazer uma análise muito rápida. Primeiro, Egito tem 2.000 anos, população pobre. Índia tem 2.000 anos, população pobre. Então, idade de população não é o problema. A Austrália tem 150 anos, está rica. Ou Nova Zelândia está despontando. Egito, então, 5.000 anos, né? Não 2.000 mais anos. de 2.000, mais de 2.000. Então, o tempo da população não é o problema. Vamos analisar uma outra coisa. Nós vamos analisar agora fontes naturais. Nós temos a Suíça não planta cacau. Ela tem algumas vacas que só comem pasto 4 vezes ao ano. E tem os melhores chocolates e o melhor leite, derivado de leite. E nós temos esse país desse tamanho. A Suíça é do tamanho de um estado pequeno brasileiro. Então, o que na realidade ocorre? Toda essa mudança que precisa ser feita em outubro é uma mudança de uma palavra: atitude. Enquanto o brasileiro não tiver a atitude de mudar, não espere que o governo vá fazer isso. Então, a diferença entre, na minha opinião, a diferença que existe entre países de sucesso e países de insucesso
estão exatamente na capacidade de atitude da sua população. Se nós pegarmos e formos medir os empresários, não existe empresário nos Estados Unidos mais inteligente do que um empresário brasileiro, ou da América do Sul, que seja. Então, não é cultural também. Então, essa diferença é que faz. Enquanto o brasileiro ficar pegando um zap para avisar que tem um checkpoint, ou tem uma como é o nome disso? Uma blitz, uma coisa. Aí ele pega, a primeira coisa que ele faz é pegar o telefone dele e mandar para os amigos. Então, essa atitude é que são essas pequenas atitudes no dia a dia que, na minha opinião, fazem com que a gente continue, não nesses 500 anos, porque o Brasil não tem 500 anos, o Brasil tem 180, 190 anos, porque nós só somos maioridades, nós só temos a maioridade da independência para cá. 1822 para cá. Então não vem com historinha de que o Brasil tem 500 anos, porque antes nós não éramos dono do próprio nariz. Então o que eu acho... Antes nós éramos portugueses. Isso aí, né? Então, o que eu acho é exatamente isso. Enquanto nós não despertarmos na população a necessidade de uma atitude, que é o que tem na Europa, que é o que tem na Nova Zelândia, que é o que você vai achar na Suíça, e você não vai achar isso no Egito, você não vai achar isso na Índia, eu estou falando em população, não é uma elite, eu digo em geral. Então, na minha opinião, essa é a dificuldade. Obrigado. Eu vou pegar a caixa do Ricardo, vou ser rápido para os outros também darem suas Nós opiniões. temos 7 minutos de programa. Primeiro, eu concordo plenamente com você. Está nos faltando o quê? Um norte. Está nos faltando tomar uma atitude. O problema, para agradar o Prisco, é que o Brasil ele não tem um espírito republicano. Nós estamos tentando construir um espírito republicano que não deu certo até hoje. Na verdade, o Brasil tem o mesmo espírito que ele teve quando foi fundado, em 1822, que é o espírito criado pelo José Bonifácio, que é imperial. O Brasil que é uma monarquia. Um império. É uma monarquia. Gostando ou não gostando, querendo ou não querendo, nós esperamos sempre que o imperador faça alguma coisa. O que é que nós queremos? Que tenha alguém lá que resolva todos os problemas. É o atavismo. Salvador da pátria. O salvador da pátria. O atavismo. É um atavismo. Exatamente. É assim que nós pensamos. Quando você tem um Getúlio no poder, o país cresce. Por quê? Porque ele dá o exemplo. Quando você tem um Juscelino, a mesma coisa foi com os militares. Com os governos militares. Exatamente. Agora, com essa desgraça da nova república, só andamos para trás. Em praticamente todos os aspectos. Então, é um problema cultural. Não falta de cultura, não. É a falta de respeito à nossa cultura, que os nossos políticos não têm. Fábio, me permite uma observação aqui. E o Ciro Gomes ontem fez um discurso que horroroso. Você, inclusive, assistiu. Eu gostaria que você comentasse sobre isso aí. Que vocês também comentassem. O outro candidato, o Bolsonaro, de uma forma absolutamente grosseira, o que demonstra um desespero muito grande desses grupos. Porque um site muito importante, uma homepage muito importante, decretou ontem, numa pesquisa interna, de que Bolsonaro colocaria já 100% de votos acima do segundo colocado, que seria o Ciro Gomes, em qualquer estado da União, incluindo o Ceará. E o Ciro Gomes, parece que no discurso dele também, com um viés assim bem absolutista. Olha, né? o Prisco, o Ciro sempre foi um destemperado. Não é de agora. É claro. Não há nenhuma surpresa no que ele vem demonstrando, no que ele vem falando. Essa é a grande verdade. Sabe? Então, olha, se Ciro Gomes está bem colocado, é porque o discurso dele hoje está sendo mais fácil. Mas ele é muito ruim e é mentiroso. Essa é a grande verdade. O discurso dele é completamente falacioso. E ele erra nos números, e ele não é honesto nos números que apresenta. Então, é um candidato forte, não resta a menor dúvida. É um candidato que tem um nome nacional, porque tem muitos anos de política em vários cargos, já foi prefeito, foi governador, foi deputado federal, foi ministro 2 ou 3 vezes, então é um nome conhecido. E ele está se valendo desse nome conhecido, tá, para estar posicionado nas pesquisas hoje e na terceira colocação. Eu não acredito que Ciro vá subir
muito mais. E eu te dou um exemplo curioso a respeito disso. Nós temos hoje 19 pré-candidatos a presidente. 19. Se nós chegarmos a ter 10 candidatos, teremos muito. Eu não acredito que esse número vá prevalecer. Eu não acredito num crescimento de Ciro para chegar num segundo turno. Tá? Eu não sou bolsonarista, diga-se de passagem, mas eu vejo o crescimento do Bolsonaro de uma forma muito interessante, principalmente nas redes sociais, que muita gente ainda não está acreditando no poder das redes sociais. Eu vejo o crescimento do Ciro. Eu noto que a Globo não tem dado nenhuma pesquisa, e não tem divulgado nenhuma pesquisa de opinião, perdão, do Bolsonaro. A Rede Globo não tem dado nenhuma pesquisa não tem dado notícia de nenhuma pesquisa, porque o Bolsonaro está na frente. Sabe? Então é uma situação bem interessante, bem, eu diria, esdrúxula e atípica. E vamos, daqui a 60 dias, saber exatamente como é que tudo vai se posicionar. Agora, me parece que no discurso do Ciro, ele coloca um problema da relação do futuro presidente com o Congresso. Todos terão problema. Todos terão problema. Porque o que acontece? Claro. Em função e esse é um problema real. Esse é um problema real. Todos terão problema. Como é que nós vamos consertar esse país com a cláusula de barreira. Controle do Centrão? Cláusula de barreira. Não tem outra alternativa, e isso é uma alternativa de médio e longo prazo. Quando nós reduzirmos o número de partidos, quando essa cláusula de barreira passar, aí poderemos acabar com esse, como é que chama? Toma lá da cá. Mas há um problema, Bernardo. Nenhum político legisla contra ele próprio. Não vai passar. Vai passar porque o Supremo... Eu acho que o grande mal está na República. Não, o Supremo entende que o primeiro grande erro dele foi não ter deixado passar a cláusula de barreiras quando teve a oportunidade de fazê-lo. E o mais curioso, hoje o próprio Supremo faz uma meia-culpa disso e entende que a defesa que foi feita dos pequenos partidos foi esquecido um princípio jurídico muito interessante, que é a vontade da maioria sobre a minoria. Então, para defender um PCdoB, para defender um PSOL, para defender um pequeno partido, esse princípio foi relegado, foi deixado de lado. E hoje, até o próprio Supremo entende que houve um equívoco, que houve um erro. Eu vejo a cláusula de barreira muito em breve valendo. Muito em breve valendo. Sendo colocada realmente para funcionar. Mas pelo Supremo? Pelo Supremo. Meus amigos, nós temos um pouco mais de 1 minuto e meio de programa. Então, eu vou dar a palavra rapidamente para cada um de vocês para as considerações finais, começando aqui pelo Bortnachuk, que é o que está mais calado aqui. Não, pode ter bastante, mas bem, ponderando o que todos aqui falaram, né? Nós temos ali algumas visões mais otimistas, né? Gostaria muito de comungar com elas e que elas acontecessem, né? As pessimistas, as minhas do Ricardo, né? Que o professor fala, eu vejo de forma sombria, né? O nosso futuro, não só político e econômico, né? As colocações do Fábio aqui, né? Quanto à política externa, né? Eu ainda fico pensando no seguinte, né? Como o nosso colega aqui falou, o Bernardo, ninguém rasga dinheiro. Então, hoje, você tem aí os estados, né? Você atravessa a cerca do outro lado, né? O dinheiro continua valendo a mesma coisa. É o dólar que está valendo, todo mundo quer fazer negócio, né? Então, existem algumas situações de retrocesso. Eu lembro até de um caso interessante, né? De um jogador de futebol que ele foi até banido do futebol por causa disso. Onde ele entrou num jogo, fez uma saudação nazista e foi punido por isso. Mas o problema não foi esse, o problema é que o estádio respondeu a essa saudação nazista. Isso é preocupante. Vou passar a palavra para o Lira, suas despedidas. Bom, a única coisa que eu posso pedir a todos é, em outubro, atitude. Só isso. Muito bem. Fábio, para despedir. Continuo sendo otimista, sou historiador, eu olho para o passado, mas eu estou olhando para o futuro. Sou otimista, sim. Bernardo? Por isso que eu queria te agradecer o convite, queria agradecer aqui a participação de todos, tá? E eu continuarei sendo um eterno otimista. Muito bem. Eu diria, então, para finalizar, a minha opinião é que nós estamos lutando, nós monarquistas, já somos 20 milhões no país, estamos lutando para que venha agora com o Bolsonaro, que já tem um fechamento conosco, para que seja feita a consulta popular
sobre o novo regime de governo, que poderá ser uma monarquia. E a monarquia poderá ser o início de uma fase real de crescimento, porque a República está falida, por mais que se encontre uma solução aqui ou acolá, a República jamais solucionará o problema do Brasil. Obrigado a vocês todos, boa noite, obrigado aos telespectadores, e na semana que vem voltaremos com mais uma atração. Não esqueçam, domingo, para quem não assistiu integralmente o programa, teremos a nossa reprise domingo às 9 horas da manhã. Boa noite a todos.